Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer a presença do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, em nome de quem cumprimento todos os ministros aqui presentes, aos representantes da ANAMATRA. Queria também agradecer a presença do Procurador-Geral do Trabalho, Dr. José de Lima Ramos Pereira, e dizer que, ministro e demais presentes, o Jota dá hoje mais um passo muito importante na nossa missão, desde o princípio, que nós criamos o Jota há 11 anos com esse pensamento de criar um ambiente decisório de negócios e social mais previsível, mais seguro, mais saudável. Nós sabemos, o mundo do trabalho passa por transformações, eu estava dizendo isso para o ministro assim que ele chegou. O Jota, desde o princípio, entrou em áreas que nos pareciam opacas, ou que mereceriam que houvesse uma luz especial sendo jogada para dar essa transparência necessária. Não é o caso da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho sempre foi muito transparente, muito acessível e muito célere, mas essas novas formas de emprego, esses conflitos tecnológicos que surgem, essas inovações tecnológicas e os conflitos daí gerados, tanto no sistema produtivo quanto no ambiente social também, com essas dúvidas sobre a conformação do mundo do trabalho, exigem e exigiram da gente um avanço nessa nova área de cobertura. Essa velocidade das mudanças tecnológicas, ela gera incertezas e é natural que num campo tão dinâmico como esse do trabalho, do mundo do trabalho, das relações sociais do trabalho, seja difícil, inclusive para as empresas e para os trabalhadores se adaptarem a essa nova realidade. Aqui no Jota a gente acredita na transparência, na previsibilidade, sendo essenciais para as empresas, para os profissionais e para os tomadores também de decisão, num ambiente que precisam sempre tomar decisões difíceis e importantes para gerar emprego, para gerar renda. Aqui a gente lança o Jota Pro Trabalhista e o que nós vamos fazer, presidente, é uma cobertura permanente, técnica, analítica do Tribunal Superior do Trabalho, dos tribunais regionais do trabalho, do Ministério Público do Trabalho e também num diálogo com as empresas e com o mundo do trabalho, com os trabalhadores também, para que a gente gere conteúdo e uma boa discussão, um bom debate qualificado e saudável para ajudar o país, trabalhadores, sociedade e também empresas, especialmente nessa direção. Eu queria deixar o senhor, presidente, na companhia da Adriana, que vai ser a nossa responsável por tocar esse produto a partir de agora, essa cobertura, essa vertical e essa editoria, que vai estar muito presente na vida de todos vocês. Muito obrigado pela presença de todos e todas e aproveitem a entrevista. Obrigado. Olá, bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui na Casa Jota e pelo canal Jota no YouTube e pelo LinkedIn. Eu sou a Adriana Guiar, editora trabalhista do Jota. É uma honra coordenar esse projeto, elaborado por diversas áreas aqui do Jota, que contaram com a dedicação de muitos profissionais. Para dar continuidade a esse lançamento, eu recebo o presidente do TST, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Muito bem-vindo, ministro. O tema principal da nossa conversa é tratar das novas modalidades de trabalho e dos desafios da justiça trabalhista. Depois do nosso bate-papo, nós vamos abrir para perguntas escritas dos convidados, que poderão ser, no fim, serão selecionadas. Bom, a primeira pergunta é que o mundo do trabalho tem passado por grandes transformações, né? A ascensão de novas modalidades de trabalho, a terceirização, a pejotização, o trabalho remoto, híbrido, trabalho por meio de aplicativos. Como que isso tem chegado ao TST? E como que dar conta dessa nova realidade com essa legislação vigente? Obrigado. Bom dia a todos, Marina. Para mim é uma honra muito grande, um prazer estar aqui. De fato, o Jota hoje é uma referência, né, em termos de jornalismo, e do qual eu realmente tenho uma simpatia muito grande, na medida em que ele tem um compromisso, palavra de honra, não é? É um compromisso com a verdade. E as reportagens são sempre transparentes e trazem, naturalmente, um esclarecimento, o que para nós é muito importante. E nos dá a alegria de poder dizer, olha, eu posso falar com tranquilidade, não é? E de fato, cria
um elo de ligação muito importante. Agora, estou aqui com amigos, não é? O que fica muito mais fácil, não é, poder as manifestações surgirem. Sobretudo, não é, faço uma referência especial ao ministro Vantuil Abdala, não é? Quando eu vim para cá, convocado para o TST, já há bastante tempo, não vou dizer, Sua Excelência, eu fui clone dele, e ele, meu personal trainer. Então, daqui eu continuei, e hoje cheguei à presidência do tribunal, o que é um orgulho para mim muito grande na minha carreira, depois de quase 5 décadas de magistratura, que é um tempo importante, e falar sobre o mundo do trabalho nessa realidade. Não é? Estou aqui com meu filho, Matheus, o juiz auxiliar Cristiano, procurador-geral da Justiça, procurador-geral da Justiça do Trabalho, e dizer a todos que, de fato, representante da Anamatra, enfim, cumprimento, e a questão da nominata é essa, esquece o nome e depois fica lembrando, mas sintam-se todos cumprimentados com um carinho muito grande, e dizer que o mundo do trabalho mudou, e tem mudado, não é? Aliás, nós vivemos numa sociedade, vamos dizer assim, a era cristã, não é? Os 2000 anos da era cristã, a maior parte do tempo foi de trabalho escravo, foi regime escravagista, né? Nós temos a antiguidade clássica, em que os vencidos eram os que exerciam o trabalho subjugados. E isso foi desenvolvendo através do tempo, na Idade Média, a servidão, que era naturalmente uma vinculação na terra com débito permanente. E nós, no Brasil, tivemos até 1888, né, com a Lei Áurea, mas antes disso, começamos a experimentar as primeiras mudanças com relação ao trabalho, não é, com a famosa Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, não é mesmo, que proibia o tráfego de escravos, que foi uma imposição inglesa, né, da Inglaterra. Diziam até que era a lei para inglês ver, não é mesmo, porque o tráfico continuava sorrateiro em vários lugares, não é? E essa é a nossa história. Então, o mundo do trabalho, ele começa numa mudança com o pós-guerra, porque quando houve a imposição da vedação de tráfico da escravatura, nós começamos a imigrar, não é? Receber imigrantes para o trabalho na terra, italianos, alemães, e essa imigração primeira que veio, ela vinha com um débito permanente. Os imigrantes traziam, se endividavam para chegar até as fazendas, e ali ficavam vinculados, porque não conseguia jamais pagar a dívida com seus senhores. Tanto que a Prússia e a Suíça impediram a imigração nessa época de 1860, por aí, isso antes da abolição dos escravos. Então, no pós-guerra, começa a regulação do trabalho, para acelerar essa história. E essa regulação do trabalho, ela tem uma característica, criar um formalismo, um respeito aos princípios da dignidade, Tratado de Versailles, enfim, tudo isso motivou que houvesse uma mudança de conteúdo com relação às relações de trabalho. E essas relações de trabalho desenvolvem, na primeira metade do século XX, dentro do princípio, o famoso toyotismo, né? O grande que é o bom, não é? E vai migrando para o toyotismo, não é? Com relação ao just in time, né? Quer dizer, o sob medida, para aperfeiçoar a história da produção, para ter mais qualidade. E nós temos aqui a célebre passagem, não é, do Charles Chaplin, em tempos modernos, não é, em que a submissão do homem à fábrica e o adoecimento que trazia esse aspecto. Então, nós estamos evoluindo uma mudança nas relações de trabalho, que elas são, de fato, importantes. E, para isso, a legislação, porque nós estamos diante de um sistema romano-germânico, né, de direito posto, era necessário que a legislação viesse a aperfeiçoar esse tipo de relação. E aperfeiçoar de que maneira? Regulando. E essa regulação e essas mudanças foram acontecendo.
A CLT é um documento social dos mais importantes. Veio na década de 40 do século passado com uma visão de mundo muito mais adiantada do que era o que nós sentíamos no momento. Não é? E é verdade, a CLT tratava de mecanógrafo. Não é? Nós não vemos mecanógrafo há muito tempo, não é mesmo? Enfim, então é preciso que ela seja adaptada à realidade moderna, porque o mundo do trabalho mudou. E esse mundo do trabalho, que havia toda essa estrutura, hoje é desenvolvida com algoritmos, na plataformização. Né? Há um comando difuso, né, por algoritmos, a relação de trabalho. E é preciso que haja o quê? Regulação. Então, essa é a questão. Nós, do Poder Judiciário, somos os aplicadores da lei. É o que trazemos para solucionar o conflito e julgar segundo a lei, não é? Solucionando esse conflito social e aplicando o direito ao caso concreto. Não vamos inventar. A questão na lacuna da lei é que nós não podemos deixar de julgar. Vamos julgar segundo toda a estrutura que nos cerca, não é, para poder aplicar o direito. A CLT, como está hoje, ela dá conta dessa nova realidade? A reforma trabalhista foi o suficiente para dar mais subsídios para esses julgamentos? A CLT, ela, como disse, é um documento social de uma atualidade incrível. Ela tem ainda uma característica de efetividade muito grande com relação à relação formal do trabalho. Não é? Agora, é preciso entender exatamente o seguinte: como disse, que o mundo mudou, que as relações de trabalho mudaram, que o trabalho mudou, o desenvolvimento do trabalho, ela precisa, de fato, de atualização. E quem disse isso, o ministro Arnaldo Sequins, num congresso no Paraná, nos idos de 1992, ele já se manifestava no seguinte: olha, a CLT é um documento importante, de fato é um documento importante. Ele tem uma estrutura que até hoje nós nos reportamos com relação às relações de trabalho. Precisa de quê? Atualização, e não uma desconstrução, e não vamos dizer assim, num esquecimento daquilo que foi feito, que é uma conquista. Hoje, o trabalho por aplicativos já é uma realidade, né? São mais de 1,5 milhão de pessoas trabalhando nesses aplicativos. Queria saber qual a sua opinião sobre essa atividade e como dá conta de julgar esse tema na Justiça do Trabalho. Quando eu digo que na lacuna nós temos que atuar, não é mesmo? E é uma mudança, é uma modalidade nova do trabalho. E, né, voltando até uma vez um comentário que o Luiz Carlos Robortella, né, que é o nosso confrade da Academia Brasileira do Trabalho, disse o seguinte: olha, disseram que primeiro foi o caos, e Deus, para resolver o caos, criou a CLT. Não é bem assim, não é? A CLT, de fato, é um documento social que regula, mas não pode regular tudo, e nem essas mudanças que houve, né? Houve mudanças que realmente, com relação ao mundo do trabalho, que precisam de uma regulamentação. É só a CLT que vai ser norma de regência com relação à questão do trabalho em aplicativo, em plataforma? Parece que não. Na medida em que o trabalho pode ser desenvolvido de diversas maneiras e formas. Há aqueles que usam o serviço plataforma como complemento de renda. Já estão vinculados ao mundo de trabalho e, nos intervalos, nas horas vagas, não é, desenvolvem o trabalho nessa realidade. Outros trabalham de manhã à noite nessa atividade. Outros desenvolvem de maneira mais intermitente, outros não habitualmente. Então, é preciso dizer o seguinte: é necessário que haja uma regulamentação. Qual é a regulamentação que se pretende? Em primeiro lugar, Previdência Social. Não é? Porque todos nós somos partícipes de um sistema de previdência social que é compartilhado por todos. Nós temos, que é contributivo.
Todos nós temos que contribuir. E contribuir com uma parcela do empreendedor, daquele que está tomando atividade e daquele que presta atividade. Porque um dia ele vai ser beneficiário desse conteúdo, por pensão, por doença, enfim, por todo o sistema. Senão não há previdência que aguente, quebra tudo. E a outra questão é exatamente o seguinte: hoje, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, morrem 2 motoqueiros por dia de acidente. E não abandonam. Então é preciso que haja seguro-acidente mesmo. Estou dizendo isso aqui. E a outra questão é desconexão, não é? Eu não posso ser motorista de aplicativo e eu quero, não é, tirar um valor maior e vou trabalhar 18 horas por dia e durmo no carro. E vou conduzir as pessoas por esse mundo afora. Não é assim. É preciso que haja uma desconexão. São questões, vamos dizer assim, primárias de sobrevivência digna, que precisa de regulamentação. Democraticamente, a casa responsável por isso é o Congresso Nacional, e não o Poder Judiciário. Agora, quais são as normas que o Judiciário tem para o trabalho subordinado? Não habitual, não eventual, pago mediante salário. É o artigo 2º e 3º da CLT, né? Não tem outro, não é mesmo? Então, se todos esses elementos se definem no artigo 2º e 3º da CLT, me parece que é um contrato de trabalho, não é mesmo? Agora, é verdade, há outras modalidades de prestação do trabalho, e com relação à plataformização e essa atividade do Uber, do iFood, da entrega, é preciso que haja uma consciência da sociedade no sentido que precisa de uma regulamentação. Tanto que o Supremo Tribunal Federal entendeu pela repercussão geral e houve até uma audiência pública, da qual também tive presente na abertura. Não é mesmo? Enquanto não acontece esse julgamento e repercussão geral no Supremo, os ministros do Supremo têm dado muitas decisões e reclamações trabalhistas, cassando a decisão da Justiça do Trabalho e determinando que nova decisão seja feita, ou encaminhando esses casos para a Justiça Comum. Queria saber a sua opinião sobre isso. A reclamação constitucional é um meio em que, naturalmente, a parte se socorre para pretender que seja preservada a autoridade do Supremo Tribunal Federal nas suas decisões de repercussão geral. E isso tem causado, às vezes, e eu já me manifestei até sobre isso, porque é um meio legal, um instrumento legal trazido pelo Código de Processo Civil. Reclamação constitucional para garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal e até as decisões também das Cortes Superiores, não é? O que não pode é o abuso, não é? Utilizar a reclamação constitucional como meio recursal para eu esvair a instância, para eu suprimir a instância. Porque hoje as reclamações constitucionais, por força da própria norma, ela admite que eu faça de uma decisão primeira, de uma decisão, muitas vezes, cautelar, umas vezes preparatória. E eu utilizo a reclamação como um instrumento bypass de toda a estrutura do Poder Judiciário, das instâncias, para obter antecipadamente uma solução que me possa ser favorável. E aí, por exemplo, não houve manifestação do Tribunal Regional do Trabalho, não houve a manifestação do Tribunal Superior do Trabalho. Muitas vezes o processo está no Tribunal Superior do Trabalho, até em grau de suspensão por força das decisões do Supremo, e vem uma reclamação lá embaixo. E o processo está no TST. Mas eu entro com uma reclamação da decisão do Tribunal Regional. Então, é preciso que haja uma atenção para as reclamações constitucionais. Não que elas não tenham efetividade. É claro que tem que se garantir,
mas para que não seja utilizando como um détournement de pouvoir, ou seja, um desvio de finalidade. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre a competência da Justiça do Trabalho, até que ponto a Justiça do Trabalho pode julgar esses temas, essas novas realidades, e se só a CLT deve ser aplicada nesses casos. A competência da Justiça do Trabalho, ela também é uma evolução, não é, da própria norma constitucional. Constituição de 34, não é, a polaca em 37, a Constituição de 46, não é, a emenda constitucional de 69, 67, 69, a de 69 trazia no artigo 142 a definição da competência da Justiça do Trabalho, dizendo o seguinte: compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre empregado e empregador e, mediante lei, outras controvérsias da relação de trabalho. Esse era o conteúdo, mais ou menos, do artigo 142 da norma legal vigente na época. Com a Constituição de 1988, o artigo 114 já ampliou um pouco a competência, mudando a relação de emprego para a relação de trabalho. E na própria CLT já havia competências definidas com relação ao pequeno empreiteiro, não é, que fosse artífice, né, proprietário artífice, a competência da Justiça do Trabalho para solucionar esses conflitos. E aí começa a mudança da questão da competência. A emenda constitucional 45, quando altera o artigo 114, amplia a competência da Justiça do Trabalho, dizendo o seguinte: compete a Justiça do Trabalho julgar os conflitos decorrentes da relação de trabalho. Relação de trabalho é gênero, não é, da qual é espécie a relação de emprego. Se a CLT é a norma de regência que se aplica à relação de emprego, ela não pode se aplicar a todas as relações de trabalho, porque a relação de trabalho tem norma de regência diversa. Agora, a competência é para ser exercida, e quem tem vocação para julgar os conflitos de relação de trabalho é a Justiça do Trabalho. É a vocação dela. E essa vocação se traduz nas decisões que toma, que são, naturalmente, decisões que tenham responsabilidade e que vão aplicar, naturalmente, a norma legal de regência. Essa é a grande questão que nós trazemos. Precisamos que as normas de regência sejam aplicadas para solucionar as relações de trabalho, para garantir a autoridade da nossa competência. E nós, juízes do trabalho, precisamos tomar a consciência de que competência é como cafezinho, não se rejeita. Não é? Se rejeitar a competência, outro assunto. Não é mesmo? Então, isso eu digo porque, muitas vezes, a maioria das decisões que tratam sobre competência, conflito de competência no STJ, são conflitos negativos. O próprio juiz de trabalho se dá por incompetente. Se ele abre mão da competência, outro assunto. Espaço vago é ocupado logo. Então, realmente é exatamente isso. Há uma competência da Justiça do Trabalho, forte nesse sentido, de solucionar os conflitos decorrentes da relação do trabalho, porque é a vocação do direito e da Justiça do Trabalho, mas que cada norma de regência será aquela ideal para solucionar o conflito de relação de trabalho que compete à Justiça do Trabalho julgar. Desde outubro, quando o senhor assumiu, o senhor tem falado muito que o TST tem que se firmar como um tribunal de precedentes. Já foram 11 temas afetados como repetitivos no ano passado, entre eles o caso de empregados que são demitidos e depois são pejotizados, ou da distinção entre terceirização lícita e fraude. Queria saber se tem previsão para que esses julgamentos aconteçam e o que você acha desses temas. Há uma mudança de paradigma com relação à atuação do processo judicial, não é? Porque nós demonstramos com o tempo que a atuação do judiciário sempre foi contestada por ser cara e demorada.
não é? Isso todos repetem, conhecem de cor e salteado a oração aos moços, quando o Rui diz que, não é, o atraso na prestação judicional, não é, justiça tardia é manifesta, não é injustiça. E é isso aí. Então, essa mudança de paradigma foi sentida mediante a própria perplexidade das partes, porque toda a solução do conflito e a efetividade na reparação de um direito lesado era para os herdeiros sucessores, e não para o titular do bem da vida. O bem da vida era entregue àqueles outros que o sucediam. E isso é preciso dizer exatamente, não é possível que a jurisdição haja com essa lerdeza. Não que a culpa seja por causa do volume, litigiosidade, coisa que tanto falam. O Brasil hoje tem 85 milhões de ações pendentes de julgamento no Brasil. Ou seja, 85 milhões de ações para frente Brasil, não é? E essa é a nossa questão. Como julgar 85 milhões de ação? Alguma coisa está errada. O que diz? É a quantidade imensa de recursos que atrasa a prestação judicional? Não, me parece que é o uso abusivo. Não é? É claro, se eu tenho um recurso que eu posso dispor para buscar uma decisão favorável, eu vou usar o recurso até a morte. Sobretudo porque eu não tenho previsibilidade nem coerência. Não é? É a tal história, não é? Já estão decidindo de maneira diferente, não é? Vai lá que eu ganhe, né? Então vamos tentar, não é mesmo? Então, a sucessão de recursos é muito grande. E isso movimenta a máquina judiciária para, muitas vezes, provimento inútil. Também movimenta a máquina, porque o que ocorre a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós tivemos, numa prestação judicial, em que prevalecia, dentro da estrutura do processo, a livre convicção do juiz. Não é? Era o livre convencimento motivado. O juiz é livre para decidir. A única condição para a sua decisão chama-se motivação. Então, bastava que motivasse. Então, eu posso decidir individualmente como eu penso, e vou motivar. E isso provocava, dentro de uma sociedade, sobretudo, com o gigantismo nosso, em termos territoriais no Brasil, decisões diversas sobre o mesmo tema. E isso provocou, naturalmente, a manifestação do judiciário durante muito tempo. E como é que nós vamos corrigir isso? Através de recursos para chegar numa corte de uniformização. E chegava na corte de uniformização e toda a estrutura do Poder Judiciário continuava com o mesmo entendimento que já tinha sentido contrário numa corte que uniformizava a jurisprudência, mantendo o seu entendimento pessoal. O meu entendimento pessoal. Eu estou motivando, logo, é o meu entendimento. Só que o entendimento, e depois eu falo em regime democrático de direito, em que a maioria aqui não é, teria razão em tese, não é? Mas o meu entendimento individual não pode prevalecer sobre o interesse comum, sobre o entendimento comum. Eu tenho que me vincular àquilo que foi decidido pela maioria. Porque este é o processo democrático. Vou fundamentar, não vou abrir mão do meu entendimento, apenas ressalvo o meu entendimento pessoal, porque o entendimento da maioria prevaleceu sobre aquele meu, venceu o meu entendimento pessoal. Não é? Não adianta eu chegar e numa partida de futebol, perder por 2-0, levar 2 gols e dizer ganhei. Não é? Não é assim. Então, é preciso entender que essa estrutura provocou exatamente uma litigiosidade absoluta. Muitas vezes, no mesmo andar de um prédio de um tribunal regional, por exemplo, havia decisões díspares. No mesmo andar, em salas contíguas.
Em alguns tribunais, cuja composição variava na turma, às vezes a mesma turma com decisões díspares. E não é possível, nós precisamos de segurança, previsibilidade, coerência e uniformidade, uniformização. E cada qual com seu quadrado, não é? Com a sua competência para agir. O primeiro grau de jurisdição é o mais importante na atividade jurisdicional, porque ele é o construtor da verdade mediante a análise do fato e da prova pelo contraditório e ampla defesa. As decisões do primeiro grau, se o juiz de primeiro grau soubesse a força que tem, seria o rei da selva, não é? Porque dali que se constrói todo o direito, pela análise e construção da apreciação da prova para chegar à verdade. E ali solucionar o conflito. Dali começa a se construir a chamada ratio decidente. Os recursos virão, é verdade, para o segundo grau, para a reanálise do fato e da prova. Para saber, analisou direitinho, é um colegiado que teria... antigamente era pelo tempo, eram os senhores que se reuniam no colegiado para reavaliar o fato e a prova, para ver se o primeiro grau havia avaliado com aquela prudência, com aquela elegância na apreciação e na construção do fato e da verdade. E, com isso, nós chegaríamos à decisão que iria desafiar uma corte superior, que não tinha mais a autoridade nem competência para reexaminar e reafirmar a construção do fato e da prova. Soberanamente já tinha sido apreciada. O que ela precisava, a corte, era exatamente o seguinte: saber se aquela decisão violava uma norma legal, ou se estava em consonância com a norma legal de regência, ou se tribunais diversos estariam julgando de forma diferente para poder uniformizar a jurisprudência. E assim decidia uniformizando a jurisprudência. Uma vez uniformizada a jurisprudência, o direito estava consagrado tolitor quaestio. O fato não, o fato acontece, o fato pode ser a todo tempo modificado. Então, a função da Corte Superior é de precedentes. E não uma corte de vértice para poder reexaminar aquilo que já foi examinado soberanamente. É apenas uma corte de precedentes para exatamente, mediante a sua manifestação segura, repetida, possa dar segurança jurídica às relações sociais. Então, é essa a finalidade de um Tribunal Superior. É isso que o Tribunal Superior do Trabalho precisa se dedicar profundamente. Nós mudamos, que eu estou dizendo, o tribunal, os ministros, se conscientizaram que precisam disso. Começamos julgando, dentro do sistema de incidente de resolução de recurso repetitivo, a questão da lei no tempo, né, que foi um marco nesse sentido. Hoje já temos uma quantidade imensa de reafirmação de jurisprudência. Reafirmar a jurisprudência do tribunal para que tenha um conteúdo obrigatório aquilo que já foi decidido e está pacificado no âmbito do tribunal, de modo a não ter recursos repetitivos. Porque hoje, no Tribunal Superior do Trabalho, 86% da carga de trabalho que nós temos são agravos de instrumento. E esses agravos de instrumento, apenas 6% é provido. Então, nós julgamos 80% de repetições que não têm êxito, que não desafiariam o recurso. Logo, tem que morrer no Tribunal Regional.
e desafiará apenas o agravo interno para saber se está bem sistematizado na consonância com a Corte de precedentes. Então, isso realmente modificará sensivelmente toda a nossa estrutura. Existe previsão para esses repetitivos serem julgados? Algum já está mais adiantado? Segunda-feira, no Tribunal Pleno, já tem mais de 20 lá, né? Temos 80. Estamos voltados para esse objetivo, né? De termos decisões qualificadas para poder julgar com maior profundidade e julgar menos. Isso em todos os graus de jurisdição. Grandes julgamentos do Pleno do TST, como a história da justiça gratuita ou até mesmo da aplicação da reforma trabalhista, a gente pode perceber que tem uma divisão forte entre os ministros, né? Foram julgamentos que foram bem acirrados. Existe essa tendência no Pleno do TST? Hoje é um tribunal dividido? A questão é exatamente a seguinte. Quando se fala em acirramento, eu não vejo acirramento, não. Há debate, né? Esse debate é construtivo, no sentido de as divergências serem examinadas com o propósito de melhor chegar a uma solução, né? Então, o que chamaria de acirramento, eu qualificaria como debate. E o debate pode ser acalorado, muitas vezes, não é? Porque a sustentação das teses precisam ser desenvolvidas dentro da própria convicção. Eu tenho uma convicção, eu quero demonstrar que eu tenho razão naquilo. Vamos debater. E esse critério de debate é muito rico para que haja um melhor aprofundamento, né, para a gente poder refletir sobre esses temas. Agora, quanto a um tribunal dividido, não vejo dessa maneira, não. Eu acho que todos os ministros estão com um propósito bem determinados no sentido de melhorar a atuação do Poder Judiciário e da jurisdição, não é? E entre nós há uma camaradagem, não há assim essa divisão. Pode haver, naturalmente, a questão do debate da divergência, que é natural de qualquer colegiado. A sua gestão na presidência deve acabar em outubro, com a sua aposentadoria compulsória. Eu queria saber o que o senhor gostaria de deixar de legado para o TST. Esse negócio de aposentadoria compulsória é controvérsia. Não parece, né? Mas o legado exatamente é isso aí. Depois de tanto tempo de magistratura, depois de passar por essas funções, né, na qual tive o privilégio de exercer e de verificar, naturalmente, a estrutura do Poder Judiciário, é o fortalecimento. O legado é o fortalecimento e é o respeito da sociedade. Se nós pudermos transmitir ao jurisdicionado que pode crer no Poder Judiciário, eu acho que vale qualquer esforço, já é a missão cumprida. Vou passar para as perguntas dos convidados. A primeira é sobre a advocacia predatória. Temos visto recentemente um aumento considerável do número de casos da Justiça do Trabalho. O STF tem reduzido o custo para que reclamantes entrem com novos processos. Em determinados temas, nós vemos uma grande concentração no número de casos em poucos escritórios. Como o TST pretende enfrentar o tema da advocacia predatória? Olha, toda essa estrutura, né, é preciso que nós temos que agir, né? Todos nós temos uma responsabilidade de agir com, em primeiro lugar, transparência, honestidade, qualidade, enfim, e a advocacia da mesma forma. Essa história, tudo que é desviado da finalidade não pode ser consagrado ou admitido. A advocacia predatória, já houve casos, muitas vezes, não é? Por exemplo, com relação à liberdade de expressão numa época, né, que os juízes
resolveram entrar com uma ação de dano moral contra repórteres, não é? E começaram a fazer o seguinte: o juiz do Brasil inteiro entrava cada um no lugar, com uma ação por dano moral. E a vítima, quer dizer, a vítima das ações, o repórter, que era o réu naquelas ações, tinha que se defender no Brasil inteiro. Não é? O que isso representa? Não pode ser respaldado pela própria lei. Então, a lei tem que ser algo que seja palatável por todos. Quem conhece a Justiça do Trabalho, né? Antigamente tinha o zangão. No Rio de Janeiro chamava-se zangão. Em São Paulo era paca, não é? Exatamente. O que faziam? Eles esperavam a rescisão do contrato de trabalho, ficavam nas filas da homologação. Quando o cara acabava de homologar, já estava o cartãozinho do advogado lá, não é mesmo? Né? Dizendo que tinha milhões de direitos e entrava com a reclamação trabalhista. E assim era, e com uma série de fatores ali. E a advocacia predatória hoje ela é mais sofisticada, não é? Então, de modo eu tentar obter a obtenção de um benefício que eu não teria direito, ou com artifícios, não é, que não são legais. Então, é preciso que haja um combate. Agora, é verdade, se o juiz toma conhecimento de que há uma advocacia predatória nisso, ele tem que tomar providência para inibir a consecução do ato. Utilizar o processo para esse fim não é possível. Próxima pergunta. Existem no Supremo críticas de que a Justiça do Trabalho não segue os precedentes do Supremo. Como o senhor reage às críticas nesse ponto? E o senhor acha que o Supremo já deu decisões suficientes para considerarmos os temas que temos uma jurisprudência sobre plataformas e vínculo? Eu não tenho conhecimento. Eu acho que... Na realidade, o que muitas vezes é falta de conhecimento que está acontecendo. Eu tive na vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho durante 2 anos, dos quais eu decidi, em recurso extraordinário, a admissibilidade de recurso extraordinário, 90 mil processos, em 2 anos. E esses 90 mil processos, que houve provimento para chegar no Supremo Tribunal Federal, não chegou a 0,6%. Não é? Os demais foram todos resolvidos no âmbito da própria competência da vice-presidente do tribunal e baixaram. Logo, não há esse volume de descumprimento das decisões do Supremo Tribunal Federal. Ao contrário. O que há, muitas vezes, é uma questão de interpretação. Por exemplo, tema 1118. Quanto tempo ficou para poder decidir a questão do tema 1118, que foi decidida recentemente? Foram mais de 10 anos. O volume de processo, nesse sentido, aumentou muitíssimo. Responsabilidade subsidiária da administração pública é um tema candente, porque havia decisões em todos os sentidos. A quem compete o ônus da prova do descumprimento das obrigações? Não é? Na prestação de serviços terceirizados da administração pública. É o tomador, é a empresa prestadora ou é o empregado? Então, essas questões houve, e levou-se muito tempo para definir. Isso resultará no encerramento de pelo menos uns 150 mil processos, que estão pendentes, aguardando a solução. Na Justiça do Trabalho? Na Justiça do Trabalho. Nós fizemos acordos de cooperação técnica com a AGU, quando conseguimos extinguir mais de 20 mil processos com esse tema. Então, a questão é a seguinte: não há um descumprimento pelo Justiça do Trabalho das decisões do Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, a quantidade de decisões proferidas pela Justiça do Trabalho e a quantidade de recursos que chegam ao Supremo Tribunal Federal demonstram isso. E com relação às reclamações constitucionais, é que muitas vezes elas vêm bypass,
não é? E chega ao Supremo sem um pronunciamento da Justiça do Trabalho, o que naturalmente inibe a nossa atuação. Mas não há descumprimento, com certeza, das decisões do Supremo Tribunal Federal. Não é? Seria altamente não é? Um juiz chegar, eu não cumpro decisões do Supremo. Não é verdade. As decisões do Supremo Tribunal Federal são cumpridas. Alguma divergência de interpretação poderá existir, não com relação às decisões vinculantes, que todos observam. A emenda constitucional número 45 ampliou a competência da Justiça do Trabalho para julgar a relação de trabalho. O senhor acha que os juízes aplicam essa competência? Será que há uma tendência a sempre enquadrar as relações como de emprego em detrimento das relações de trabalho? A questão, como disse, a competência da Justiça do Trabalho pela emenda 45 é ampla, não é? É preciso que nós a exerçamos com as normas legais de regência. Aquilo que for relação de emprego, aplica-se a consolidação das leis de trabalho, que não será aplicada numa relação tipicamente de norma de regência, não é? Apropriada para o caso. Né? E agora, nem por isso, essas decisões poderão afastar a nossa competência, porque relação de trabalho, quem julga é a Justiça do Trabalho. O senhor está introduzindo e estimulando a sistemática dos recursos repetitivos e a reafirmação da jurisprudência do TST. Tem-se observado uma polarização ideológica muito forte no TST. Diante disso, o senhor tem alguma preocupação quanto à fixação de teses mais ideológicas do que efetivas, num contexto geral em que se respeita a livre iniciativa e a criação de empregos? Olha, ideologia, cada um tem a sua. Já dizia o Cazuza, eu quero uma para viver, né? Então, cada um de nós tem a ideologia. Só que processo não é lugar para ideologia. O processo é lugar para a verdade. Não é mesmo? Para aplicação da lei ao caso concreto. Não é? Então, eu não vejo a ideologia como óbice, porque vejo que a afinidade, a transparência o conhecimento para a aplicação da lei, não é? Tem que ser naturalmente diante dos ditames da própria razão. É claro que na interpretação, na dúvida, o critério ideológico possa contribuir, mas não ser o fator determinante para julgamento, não é? A ideologia. Última pergunta. Quais os planos do TST para fortalecer e, de fato, concretizar a conciliação na Justiça do Trabalho, como um dos meios capazes de solucionar os conflitos laborais e reduzir a litigiosidade, recursos no TST, conciliadores mais isentos, alguns novos procedimentos no TST? É uma questão importantíssima, né? Porque o DNA da Justiça do Trabalho foi a conciliação desde o nascimento dela. Nós temos um instrumento processual que é de 1943, com uma atualidade absoluta ainda hoje. E a questão da conciliação como princípio do processo de trabalho, que foi recusado pelo processo civil durante a vida toda, né, pelo Código 39, pelo Código 73, depois que começaram a adotar com inspiração da Justiça do Trabalho, da própria CLT, a conciliação como fase do processo. A conciliação é o meio mais adequado de solução do conflito, que é, naturalmente, a autonomia da vontade decidindo. E a função do juiz é de mediação, é ser o mediador. E é necessária a presença do juiz para isso, como mediador. Mas essa é a função do processo. O processo não pode chegar, não é, o cabelo de um está com o outro e tal, e sair no tapa aí que eu depois resolvo. Não é assim. O processo é um meio de solução de conflito de interesse. E eu tenho que solucionar o conflito pacificando. E a pacificação, ela se dará com muito maior efetividade, com muito maior qualidade, se partir
da própria autoridade das partes em litígio, que muitas vezes não chegaram a um consenso por falta de estrutura de conhecimento que o juiz trará na sua mediação. Ele não está intervindo na decisão. Ele está apenas, muitas vezes, até aconselhando, sem, naturalmente, prejulgar, nem usar a ideologia para dizer, olha, você tem toda a razão. E aí? Não é assim. A mediação é exatamente um órgão que tem condições, o Estado, na presença do juiz, que tem condições, sobretudo de conhecimento e formação, para auxiliar a que eles consigam, naturalmente, ter o consentimento como vetor da própria solução. E isso tem dado resultado, e nós nos afastamos muito do Justiça do Trabalho dessas condições e voltamos depois. Nesse período também, voltando ao período que eu estive na vice-presidência, que nós até fizemos a questão do SEJUSC, criamos o SEJUSC do Tribunal Superior do Trabalho, que não tinha, para que nós pudéssemos também dar o exemplo de celebrar os acordos com a presença de um ministro para solucionar essas questões. Porque antes baixava para as cortes de origem solucionar. Isso demorava. E ali passamos a resolver na hora. Em um ano, nós celebramos mais de 1 bilhão de acordos. E, nesses 2 anos, no Brasil, só no ano de 2023, foram 7 bilhões de valores pagos em termos de acordos celebrados. E mais de 1 bilhão de recolhimento previdenciário. Para dizer que dá certo. E que é a melhor solução do processo é a conciliação, que deve ser desenvolvida como cultura em todos os processos, em todos os segmentos do Poder Judiciário. É isso, ministro. Agradeço muito a sua presença. Foi uma honra te receber aqui no lançamento do JPRO Trabalhista. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Obrigado.